Eu tenho só uma contestação aqui, que eu não gosto que o Felipe fale isso. Eu não gosto. Ele fala assim, ele falou no começo do programa assim, o Claudinei foi para um 4-4-2 clássico. Que 4-4-2 clássico? 4-4-2 clássico. Felipe Borges. Borges, é. Ele falou que ele falou que o Claudinei colocou um 4-4-2 clássico. Primeiro, 4-4-2 clássico de 4-4-2 quadrado, né? É o Closango, né? Ou Closango, né? Um volante, um segundo volante pela direita, um meia esquerdo um pouco mais avançado, Sérgio Manuelzinho e tal, e um meia mais avançado, ou então um 4-4-2 quadrado, né? Como era do Vasco, de Juninho Paulista e Juninho Pernambucano. Isso não existe mais. 4-4-2 hoje está com os extremos bem nas beiradas. Então, eu repudio essa fala do Felipe Borges, que de 4-4-2 clássico. Não existe mais 4-4-2 clássico. Inclusive, o Rogério Ceni, que gosta muito desse esquema, ele nem chama de 4-4-2, ele chama de 4-2-4. E, só para terminar, esses 4-4-2 aí, que são 4-2-4, sem volante que apoie, tipo o Bayern de Munique de Thiago Alcântara e aquele outro volante, que são volantes apoiadores, isso não funciona. Tu vai fazer um 4-4-2 ou um 4-2-4, dois ponteiros abertos, dois jogadores atacantes, centroavantes, e dois volantes, Bruno Silva e Ranieri, que não tem característica de meio campista. Acho que não vai rolar. Mas a minha intervenção é só para repudiar a fala de 4-4-2 clássico, que não existe mais 4-4-2 clássico. Mas aí mas aí o senhor Fabrício Daniel, o Flamengo que encantou o mundo aí, a América, era um 4-4-2 clássico. Verdade. Dois atacantes. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. 2019. Aliás, meio de cada lado. Os técnicos portugueses ainda usam 4-4-2. Claro. Um dia eu estava vendo um jogo da seleção de Portugal, faz tempo isso. O futebol brasileiro só usava 4-2-3-1 naquela época, 2015, por aí, só 4-2-3-1. Sim. Aí eu fui ver o jogo de Portugal, um cara jogando, uma seleção de Portugal, o cara jogando 4-4-2 clássico, ó. Tu tem razão, o JJ era um 4-4-2 clássico, embora o Everton Ribeiro e o Arrascaeta um pouquinho mais aberto que o 4-4-2 clássico, mas eu também considero aquele um 4-4-2 clássico. E assim, se tu olhar no jogo de hoje, como ele terminou ali, eu até anotei aqui a última linha dele, ó. A linha do meio. Cadê? Tá aqui, ó. Ele jogou hoje, o meio campo dele tava com Baia como meia pela direita, Vinícius Leite, que também joga de 10, como meia pela esquerda, Serrato e Ranieri por dentro, Rômulo e Muriqui. Mas hoje é um 4-4-2. Mas claro que com a 4-4-2, a inglesa. Cara, Wingers. Só vou passar por o Baia. Cara, eu vejo. Vai lá, Ian. Não, é que eu vejo mais. Com o Muriqui, eu vejo mais um 4-2-3-1 do que um 4-4-2, cara. Eu vejo o Muriqui mais atrás do centroavante do que ao lado. É que ele tava tão mal fisicamente que ele já foi lá pra área, lá junto com o Copete. Às vezes o Copete até passava na frente dele. É porque assim, o 4-4-2 hoje, claro que a gente fala, normalmente é bem nítido sem bola, né? 2 linhas de 4 e os 2 atacantes ali, ou o atacante e o 10, né? Mas com a bola rolando, normalmente transforma sim para um 4-2-3-1 ou para um 4-1-3-2, que era o que o Flamengo fazia, quando o Gerson se projetava, ficava um pouco mais o volante, os 2 meias pelo lado e os 2 caras enfiados, né? Então essa variação sempre vai acontecer. Agora, por exemplo, o Atlético Mineiro, por exemplo, quando jogava com o Diego Costa e o Hulk. Quem vinha pouquinho para trás era o Hulk, meio que jogava de 10. É verdade, o Atlético. O Hulk saía por trás de Diego Costa, e aí quando o Diego Costa saía, o Hulk ia para 9 e vinha o Vargas, que também era atacante e vinha trabalhar por trás entre as linhas. Então essa variação com a bola sempre vai acontecer. O que acontece com o Avaí hoje é isso. Ficava o Copete mais 9 e o Muriqui vinha por trás trabalhar de 10. Às vezes pode ser o Copete e o Rômulo. Uma dupla que eu sempre quis ver no Avaí, se os dois estivessem em forma, e era raro. Jonathan e Rômulo, porque os dois usam corpo, os dois chutam pro gol. Então acho que era uma dupla que poderia dar jogo. E hoje ele botou dupla, 2 jogos seguidos que ele termina com dupla de ataque. Claro que um vem trabalhar mais de 10, mas se tu olhar o Muriqui, ele não é aquele 10 centralizado que vem trabalhar a bola no meio campo. Ele está sempre muito mais próximo do Copete do que mais próximo do volante. Então quem faz a meia é o Leite
que vem sempre corta para dentro, e o Baia, que era um meia jogando com o pé direito, né? Nisso eu concordo contigo. Só o meu ponto é o 4-4-2 clássico, os meias eles jogam mais por dentro. E esse 4-4-2 que o Avaí fez hoje no final, vamos interpretar que ele fez, Sim. O Baia e o Vinícius Leite, eles jogavam mais abertos. Mas o Leite entrava. Não, entrava como ele sempre entrou. Isso, exatamente. Quando é 4-1, 4-1 também ele entra. Exatamente. Mas é só essa... Quando eu só era ouvinte do Troféu Avaí, que o Felipe Borges falava isso, eu quase desligava aqui o YouTube. Trocava de canal. Mas tem o 4-4-2 a inglesa, né? Que os caras usaram até na Copa de 66, que é esse aí com os caras abertos. Esse aí é meio que uma reciclagem daquele antigo. E até assim, já diria o Alberto. É outro nível, né, Fabrício? E até assim, o pessoal fala do futebol moderno. O futebol moderno. Cara, o Brasil de 58, eu já falei desse time aqui. Eu sugiro que vocês procurem no YouTube para ver esse time jogar. Assim, é muito bom de ver. Tem jogos que a velocidade é normal. Era 4-2-4? Era um 4-2-4 e o que acontecia? O Zito era o volante, jogava Zito e Didi, mas o Brasil jogava todo em volta do Didi, Fabrício. Era impressionante, pô. Era o Zito, ficava de 5, o Didi saía pro jogo para armar, aí na frente dele, como 10, né? 10 mais o segundo atacante era o Pelé e Vavá, pela direita era o Garrincha e pela esquerda era o Zagallo. Mas era um time que, com a bola, com a posse, era um 4-1-3-2, né? Porque o Didi jogava praticamente como 10 com a posse, o Pelé flutuando atrás, um 9 lá e os dois pontas. Então, e aí a gente traz para hoje, é exatamente como jogava o Flamengo de 2019, por exemplo. Claro, muda a intensidade, mas, pô, era o que o Avaí fazia no passado bastante, que era laterais de linha de 4, que não iam tanto no fundo, é como se jogava nessa época. Lá, o lateral não ia para o fundo. O do Avaí também não ia. Mas daí o Djalma Santos e o Nilton Santos jogavam por dentro também. Então muda bastante, mas no fim, é tudo a mesma coisa. Puxa um pouquinho para cá, intensidadezinha ali, mas tem muita coisa parecida do que já se fazia. Agora, o 4-4-2 clássico de antigamente, como ele dava espaço para os laterais adversários, né? Os laterais adversários eles estavam sempre no ataque, pegando muitas vezes. E quando eles pegavam a bola mais na linha da frente, o responsável pela marcação muitas vezes já era um dos volantes, né? Então por isso eles tinham muito espaço. Hoje em dia eles já não têm muito espaço laterais, né? Não vê chegar na linha de fundo assim, porque sempre tem um beirada ali correndo atrás dele. Correndo atrás, claro. O Ian queria falar? Cara, sobre sim, até voltar um pouquinho no tema que o Borges falou, que o Romulo e o Jonathan jogando juntos, né? Cara, eu acho que eu até comentei isso hoje durante o jogo, que eu acho que o Romulo é mais um daquela geração que tem sofrido nos últimos anos, porque ele não é um ponta, mas ele também não é um 9. E como a gente não tem quase mais nenhum time no país jogando com dupla de ataque, ele fica, entre aspas, sem função, sabe? Dá para citar alguns dos últimos anos, Dagoberto, o William Bigode, embora eu acho o William Bigode excelente jogador, mas enfim, o Dagoberto também era, mas eu sempre via eles, aquela história, eles não são ponta, eles não são 9, mas também não são 10, acaba que é um segundo atacante, mas como a maioria dos times não joga com dupla de ataque, acaba que eu acho que eles nunca podem render aquilo que poderiam render jogando com dupla de ataque. Ian, eu concordo contigo e te digo também o seguinte, naquela época que só jogava 4-4-2 praticamente, quantos caras que jogam hoje de beirada e que fazem sucesso, naquela época eles não tiveram sucesso porque eles não estavam na posição adequada. Muitos deles não conseguiam jogar por dentro. Então esses caras hoje estão tendo mais espaço. O rapidinho da beirada, que quando jogavam por dentro, assim, muitas vezes não conseguiam jogar ali como um segundo atacante.